Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Greencast, o podcast da Green. No episódio de hoje nós vamos conversar com Patrícia Lima, que ficou famosa por organizar eventos ao ar livre em Paris. Patrícia, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, Pedro. Estou muito feliz de estar aqui com você. Legal. Vamos iniciar a nossa conversa pelo início aí da sua jornada, né? A gente sempre gosta de saber como os nossos convidados chegaram aonde eles estão, em termos, digamos, geográficos. Então, você mora em Paris há um tempo, mas antes de você chegar aí, o que você fazia no Brasil? Como era a sua vida por aqui? Conta um pouco disso pra gente. Bom, antes de vir para a França, eu morei em Goiânia. Eu sou baiana, mas eu estava morando em Goiânia e eu fazia faculdade de Direito e trabalhava na 10ª Vara Civil em Goiânia, com direitos do consumidor. Uhum. Quando eu vim para a França, atualmente eu não moro em Paris, eu moro no interior. Era meu sonho morar no interior aqui da França. Então, quando eu vim para cá, passei por todas as etapas que um imigrante passa quando chega em um outro país. Trabalhei em várias áreas, fui babá, trabalhei como manicure e pedicure, porque foi uma das áreas que eu pesquisei para que eu pudesse aprender lá no Brasil. Eu fazia unha das minhas amigas na universidade, das professoras nos intervalos da universidade, para me treinar para quando eu chegasse aqui, porque eu vim para estudar o francês e a minha ideia era fazer um mestrado em Direito Internacional e futuramente um doutorado aqui na França. Mas a vida foi mudando as coisas e acabei me apaixonando pela área do turismo e fiquei. Então eu treinei nas minhas amigas e nas professoras da universidade, porque o meu esposo ele veio alguns meses antes e eu sempre fui empreendedora e eu falei assim: quando chegar lá eu não vou poder já trabalhar na área do direito. Com certeza eu vou ter que fazer outras coisas até eu conseguir. Eu esqueci a palavra de renovar, não. Como é que fala? Certificar o meu diploma? É, Palavra, eu meu Deus. sei, não é certificação de diploma, é Validar. validação, é É. validação de diploma. Então eu Pelo pensei, eu menos no preciso. Brasil é assim. Não, tem uma outra palavra, mas eu não estou lembrada. Aí eu pensei, eu preciso fazer outra coisa para ganhar dinheiro, para me sentir útil enquanto isso. E aí eu pedi para o meu esposo passar na frente de salão de beleza e tirar foto das tabelas. Quando eu vi o valor, eu falei, é isso que eu vou fazer. Isso que eu vou fazer, porque vai dar tempo de estudar, vai dar tempo de ir para a faculdade e tudo mais, e de ganhar um dinheiro, porque realmente era um valor muito bom na época. As fotos que ele me mandavam eram de 50, 70 euros pé e mão. E aí, Uhum. né, a gente está no Brasil, a gente já faz logo a conversão, mas a realidade Sim. é outra. Quando você chega aqui, você euro também, você vê que você não vai enricar do dia para a noite. Mas tudo bem, eu fui manicure e pedicure durante um ano e 3, 4 meses, mais ou menos. Entrei na faculdade de Direito aqui, mas não me agradava mais como quando eu estava no Brasil, que o meu mundo girava em torno disso. Aqui, Paris é história, Paris é um museu a céu aberto mesmo. Uhum. Tudo quanto é lugar que você tá tem uma história, tem algo incrível, tem uma casa com uma placa falando aqui morou fulano de tal, nasceu em tal época, morreu em tal. Então, assim, tudo isso me fascinava, assim, extremamente, ao ponto que eu saía para passear e eu fazia questão de me perder pelas ruas de Paris. E foi assim que surgiu, mesmo eu trabalhando como manicure e pedicure, em todos os meus momentos que eu não tinha trabalho, eu saía passeando pelas ruas sem destino e conhecendo muitas coisas. E eu conheci tanto que as pessoas me começavam a falar assim: quanto você me cobra para passear comigo? Porque eu moro há tantos anos e ainda não conheço. Nossa, eu fico vendo Uhum. suas fotos, fico vendo suas coisas que você conhece muito. E aí, né, a empreendedora nata que viu uma oportunidade de começar a empreender na área do turismo. Foi assim que começou. Algumas pessoas Uhum.
comecei a ser contratada para passear. Começou Isso assim, por isso por pessoas que moravam, em estavam Paris que você conheceu, foi conhecendo, fazendo amizade. exatamente, não comecei com o turista, né? Comecei com as pessoas que moravam aqui, mas moravam já há 10, 12 anos e não conheciam Paris como eu já conhecia em pouco tempo que eu estava. Então, porque eu sempre amei história, sempre fui muito curiosa. Eu via um lugar, eu chegava, eu ia pesquisar sobre aquele lugar, eu comprava livros e ia estudar sobre aquele lugar, porque me fascinava. E aí eu conhecia as pessoas e ficava contando as minhas histórias, Aventuras. as minhas aventuras e fui conquistando as pessoas. Aí aquela amiga, ai, a minha mãe está chegando, mas como eu trabalho o dia inteiro, não tenho como eu passear com a minha mãe. Quanto que você cobra para passear com a minha mãe? Aí eu comecei a criar os meus pequenos pacotes de passeios, né? Aqui a gente chama guia acompanhadora. Uhum. Comecei a cobrar para passear com essas pessoas. Então, eu sempre brinquei, eu falava assim, mas que máximo, né? Eu vim para Paris para passear em Paris e ganhar dinheiro. É o melhor emprego do mundo, né. Então, eu comecei Mas assim, no, entendi. nesses passeios para te contar minha história no turismo, né? Então, eu comecei fazendo os passeios, até que depois eu comecei a fazer as decorações, que isso veio por conta de uma criança que eu cuidei, enquanto eu era manicure também, eu cuidei de uma criança. E chegou o aniversário dessa criança, e aqui os aniversários são bem sem graça, assim, porque a cultura é completamente diferente, não tem essa cultura que nós brasileiros temos de fazer uma festa linda, maravilhosa, empolgados, assim, Uhum. fazer muitas coisas, beijinho e tal, tal, tal. Não, eles simplesmente compram um bolo simples, colocam uma velhinha em cima e canta parabéns. Às vezes nem um balãozinho eles não colocam. Então, ali, o aniversário daquela criança que eu passava o tempo inteiro com ela, eu senti vontade de fazer alguma coisa. Eu fui e falei para a mãe: se eu te pedir um material, você compra para eu decorar a festa e a gente fazer o aniversário de um aninho dela? E aí eu fiz tudo, né? Até brigadeiro, beijinho, eu fiz, coisa que eu nunca vou fazer, mas eu olhei na internet e fiz a decoração. E quando os convidados chegaram, aí ela empolgou e convidou o pessoal da família, era uma família franco-brasileira, então, o pai francês e a mãe brasileira. Quando a família chegou, a família francesa, porque a do Brasil estava no Brasil, eles ficaram encantados. E ali, naquele momento, eu comecei a ter os meus primeiros clientes para decorações. E eu comecei assim. Foram oportunidades que foram chegando na minha vida e eu fui abraçando todas. Uma porta se abria, eu entrava. Ia entrando nas portas e comecei E a fazer decorações infantis até chegar nos casamentos e onde estou hoje. entendi. Mas só voltando um pouco à história, quando você foi para a França, eu entendi que seu marido tinha ido foi também, mas o plano de vocês era ficar por pouco tempo ou ficar permanentemente? Eu, desde criança, com os 8 anos de idade, lendo um livro de história, caí na página da Revolução Francesa, que nem era na época da minha idade, mas eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de ler. Então, em vez de ir para o recreio brincar, eu ia para a biblioteca. E na biblioteca, como eu já tinha lido os livros lá da minha idade, eu ficava explorando outros livros. E era uma biblioteca bem simples, não tinham muitos livros, literatura nem nada. Era realmente livros das matérias da escola. E eu peguei um livro, se eu não me engano, eu acho que era da oitava série, e quando eu caí na página da Revolução Francesa, aquilo me fascinou, que todo dia eu ia e pedia para a bibliotecária um novo livro sobre a França, um novo livro sobre a Revolução Francesa. Enfim, eu fiquei fascinada e a partir daquele momento eu comecei a sonhar em vir morar na França. E aí depois fui crescendo, mudando de escola, de bibliotecas, começando a visitar bibliotecas, né, municipais e tal, até que um dia uma pessoa falou para mim da Sorbonne. Na época, eu não mexia em internet e tal. Internet naquela época era coisa só para gente rica. Minha família Uhum. era muito simples. Então, uma pessoa, não me lembro se foi uma bibliotecária ou alguém que estava na biblioteca, me falou sobre a Sorbonne, né? A Universidade Sorbonne. E aí foi aumentando meu sonho. Aí eu já
comecei a sonhar que eu um dia estudaria na Sorbonne, aqui na França. E aí eu Uhum. comecei a criar esse sonho na minha cabeça e me alimentar com os livros que eu tinha acesso nas bibliotecas. Então, quando o meu esposo me pediu em casamento, ele estava no Brasil, porque ele morava nos Estados Unidos. Me esqueci em qual cidade que ele morava. E aí ele me pediu em casamento e falou: aí a gente casa e nós vamos para os Estados Unidos. Eu falei: ah, eu sinto muito. Então, você não é o homem da minha vida, Tem porque eu um falei porém. para Deus que o homem que eu me casasse, ele teria que aceitar ir para a França e aceitar ter um filho que se chama Samuel e uma filha que se chama Esther. Então, se você não aceitar uma dessas três condições, você não é o homem que Deus preparou para mim. E aí meu esposo foi e falou: não, mas é porque lá, como eu já moro lá, né, já tem apartamento, já tem conhecidos, tem trabalho, posso já arrumar trabalho para você. Aí eu falei: não, vai seguir sua vida e eu vou continuar a minha até o dia que eu vou conseguir ir para a França. E aí, obviamente, né, porque nós estamos juntos, é porque ele voltou atrás, então ele falou: não, tudo bem, eu aceito. Aí eu falei: aceita também quando a gente ter filho, chamar Samuel e Esther? Ele aceita, e aí nós temos hoje Samuel e Esther e moramos na França. Que Aí legal. eu vou com você e tal. E nós moramos, claro, um tempo no Brasil, até que chegou uma oportunidade da gente vir para a França e foi isso. Já vim com a intenção de nunca mais voltar a morar no Brasil. Não nunca mais voltar a visitar, porque eu visito o Brasil praticamente todos os anos, às vezes até 2, 3 vezes ao ano. Meu país, minhas raízes, amo, tenho muitas lembranças e pessoas maravilhosas aí, mas desde criança eu tive, né, essa coisa com a França e aqui eu me sinto realmente completamente feliz, realizada Legal. e muito, muito satisfeita com tudo que já vivi e tenho certeza que viverei ainda por aqui. Não, legal. E voltando então na linha do tempo aí da empreendedora, né? A gente estava, você comentou sobre a festa de criança que você decorou, que foi o começo dessa parte, enfim, de decorar eventos e produzir, digamos, o evento em si. E nessa época, como é que estavam os estudos? Porque eu lembro que a ideia era você fazer a pós e tudo mais. Isso se concretizou, aconteceu, parou? Como é que isso evoluiu? Não, eu entrei na faculdade nesse período que eu estava trabalhando de babá e manicure ao mesmo tempo, porque não eram todos os dias da semana, eu estudava francês, não, deixa eu pensar se eu já estava na Sorbonne. Não, eu estudava francês em Paris, mas não era na Sorbonne. Depois que eu saí, que eu fui estudar na Sorbonne, porque agora eu lembrei, exatamente, porque a Sorbonne era o dia inteiro, era um Uhum. estudo o dia inteiro. Então, o que que eu fiz? Eu trabalhei um período, juntei dinheiro para depois eu ia ter que ficar sem trabalhar. Então, foi assim, aí quando eu estudei na Sorbonne, era todos os dias aula, e às vezes até dia de sábado tinha aula o dia inteiro. Então eu tenho 2 diplomas na Sorbonne, mas nada a ver com direito. Eu fiz línguas, porque não é o curso de línguas, tá? É o curso de língua, não como no Brasil, né? Que a gente faz Uhum. um diploma de línguas. Foi a língua estrangeira aqui, para eu aprender o francês. Chama DUELF e DULF. É um diploma universitário da língua francesa. E o outro é língua francesa, cultura francesa, cinema, teatro e história francesa. Então, como eu estava muito fascinada com tudo isso, eu decidi fazer esse curso porque eu ia aprofundar os meus conhecimentos na história e na cultura francesa, que era o que o meu mundo estava feliz naquele momento, e eu não me via mais fazendo outra coisa. Apesar que, depois, por conta do meu visto, a prefeitura, né, falou: ah, aqui no seu dossiê fala que você veio para estudar direito e você até agora você tem feito outros cursos, mas não o curso de direito. Aí nesse período, como eu já tinha, né, saído lá de cuidar daquela criança, eu já estava com os clientes de decoração,
eu já tinha atendido algumas pessoas famosas e eu criei um dossiê. Foi muito engraçado. Eu criei um dossiê com fotos. Eu já tinha atendido alguns jogadores aqui do PSG, já tinha feito várias coisas assim bem importantes aqui na França. Eu fui criar esse dossiê e fui na prefeitura e falei: olha, eu sei que eu vim estudar, né? O meu projeto, o meu plano de estudo era no direito, mas eu cheguei aqui, minha vida mudou completamente e eu trabalho com isso aqui. Aí, obviamente, eu já tinha a empresa, né? Eu trabalho com isso aqui, eu me sustento com isso aqui, é isso aqui que eu quero continuar. Antes disso, eu cheguei a me matricular na faculdade de Direito, eu estudei na Sorbonne, não me lembro se foi 1 ou 2 períodos de Direito, mas não me fascinava mais, eu ia só pela obrigação de manter o meu visto. E aí, eu tive essa ideia de preparar esse dossiê e apresentar na prefeitura para ver se eles me liberavam dessa obrigação de estar perdendo o meu tempo indo para a faculdade de Direito, sendo que eu Uhum, poderia ampliar a minha empresa. E foi quando eu fui liberada dessa obrigação que realmente a minha empresa cresceu mais, porque assim eu pude me dedicar mais à minha empresa, porque no começo eu só podia trabalhar 20 horas por semana, por conta do meu visto de estudante. E aí uhum, depois eu consegui trocar. Tá, eles viram, né, o dossiê, coloquei lá bem detalhado, com muitas fotos, com explicações e tudo, e eles viram a importância do meu projeto, eles trocaram o meu visto para um visto que me dava direito a trabalhar residente aqui na França e eu não tinha mais a obrigação de ir para a faculdade de direito. Então, eu parei a faculdade de direito, terminei meus cursos na Sorbonne, os cursos que eu queria fazer, e uhum. dei continuidade na minha empresa. E aí, a decoração infantil, que era algo que eu não tinha experiência, eu só tinha feito para agradar aquela criança que eu queria agradar. Uhum. Mas no Brasil, num período que eu estudava direito aí, eu trabalhava como organizadora de casamentos aí no Brasil para pagar a minha faculdade também. Então, eu comecei a falar para as pessoas: olha, mas a minha experiência é em casamentos, né? E comecei a falar até que finalmente eu consegui o primeiro casamento. Aí depois do primeiro foi mais fácil, mas antes as pessoas, como quando eu vim, eu não vim pensando em trabalhar com isso, eu não trouxe fotos, eu não tinha arquivo nenhum que provava que eu tinha experiência em casamento. Então as pessoas tinham medo, normal. É, e Mas como foi essa virada? Porque dessa cronologia da, por exemplo, da organização dos eventos, teve essa festinha de criança, e aí eu entendi que você começou a tentar organizar outros eventos, principalmente casamento, dada essa experiência. Assim, você de fato planejou isso? Ah, não, beleza, eu acho que agora, dado que essa festinha deu certo, eu vou tentar me consolidar nesse segmento, porque eu lembro também que nessa época você tinha comentado que você estava fazendo alguns guiamentos. Como é que foi essa, digamos, essa estruturação da empresa em si? Do tipo, porque você comentou de algumas oportunidades, mas aí qual foi a virada de chave? Não, agora eu vou atrás dos casamentos, dos eventos maiores. Como é que foi isso no seu planejamento, digamos assim? não, eu não era feliz fazendo as decorações infantis. Nunca foi algo planejado. Eu simplesmente fiz uma festa para agradar a criança, agradar os meus patrões na época. E aí as pessoas começaram, eu também quero para minha filha, vou fazer um chá de bebê. Aí também é, eu engravidei, aí eu fiz o meu chá de bebê, convidei várias pessoas, que eu sou muito comunicativa, eu saio fazendo amizade com todo mundo. Então, eu tinha muitos convidados, eu convidei muitas pessoas, e todas essas pessoas que engravidavam queriam que eu fizesse o chá de bebê, e depois aniversário, aí como que é o nome? É o chá revelação? Mêsversário. Aí tinha mêsversário de 1 Ah, mês, 2 meses, 3 meses, tanto é, por exemplo, no quando eu atendi o Marquinhos do PSG, que hoje ele é capitão, né, ainda é capitão do PSG, eu fiz chá de bebê, mêsversário de 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até aniversário de 1, 2 e 3 anos da primeira filha deles.
E eu só parei de trabalhar com eles porque eu queria trabalhar com esses eventos que eu faço atualmente. Então, não foi algo planejado de estar trabalhando com a decoração infantil. Eu tive que lutar para conseguir sair, porque me colocaram e falaram: "Não, você tem, vai, maravilhoso e tal", mas não era algo que eu tinha experiência, e o que eu realmente gostava de fazer é o que eu faço hoje, que é o quê? Celebrar, é celebrar casamentos, né, é ver as histórias de amor e também os piqueniques. A transição das festas infantis para a minha empresa atual foi o seguinte: quando eu vim para a França, eu fiz três piqueniques de despedida. As minhas três festas de despedidas foram em forma de piquenique. Eu sempre amei, porque eu amo muito a natureza e eu amo conversar, eu amo sentar e bater papo mesmo. Já deu para perceber o tanto que eu estou falando, né? Então, Convidado bom é assim. Então eu queria sentar com as minhas amigas e conversar. Então nós tivemos piquenique com a família, piquenique com as amigas da faculdade, piquenique com as amigas de infância lá em Goiânia, em parques maravilhosos. Quando eu estava querendo sair das festas infantis, eu ainda atendia, continuava atendendo, fazendo alguns passeios e tal, porque não tem festa todo dia, né? Então eu continuava fazendo, era em paralelo. Aí um dia uma pessoa falou assim: "Ah, eu aí eu já estava atendendo turista, tá, porque aí um ficava indicando para o outro e eu já estava atendendo turista mesmo. "Eu tô indo para Paris, eu quero que você passeie comigo 2 dias, 3 dias". Então eu já estava atendendo turista e aos finais de semana eu fazia festa, enfim, estava uma Uhum. mistura. Aí uma pessoa falou assim para mim, uma pessoa que veio para passear: "Eu quero fazer aniversário, mas eu não posso alugar uma sala só para mim para comemorar o meu aniversário. Como que eu vou fazer? Só para mim, alugar uma sala só para mim? Meus convidados. Você aceita ser minha convidada, seu marido? Porque eu não tenho convidado, mas eu não queria gastar numa sala. Uma sala, aluguel de uma sala era 900 euros, 700, enfim, para fazer aniversário para uma pessoa sozinha. Aí foi a minha oportunidade, porque eu vivia tentando que os moradores que me contratavam aqui aceitassem fazer a festa em forma de piquenique e eles não aceitavam. Quando essa pessoa me falou isso, eu falei: "Uau, eu tenho uma solução extraordinária para você. Vamos fazer um piquenique aos pés da Torre Eiffel. Olha que extraordinário que vai ser, né, o cenário vai ser a Torre Eiffel, nada mais nada menos do que Paris como cenário do piquenique". E foi assim que aconteceu o primeiro. Mas antes disso, algo que eu sempre falo, foram os meus piqueniques para os clientes imaginários, porque ninguém aceitava, eu ia para Paris, eu montava piquenique, eu tirava foto. E era para cliente imaginário. Ou também, na cidade que eu morava numa cidade histórica na época, que tinha os restos de um castelo com um jardim extraordinário. Então eu ia para aquele lugar, carregava material e eu montava no mesmo dia, às vezes 5, 6, 7 piqueniques de cores diferentes. Eu só trocava o material, cortava o queijo do outro lado, trocava o jeito onde eu ia colocar o cacho de uva, enfim. Eu fiz por muito tempo piqueniques para clientes imaginários. Mas aí você postava esses piqueniques nas suas redes sociais para movimentar Misturava com as festas infantis e começava a criar o desejo nas pessoas. Eu sou entendi. evangélica e cada vez que eu subia o morro, porque o castelo ficava no morro, cada vez que eu subia aquele morro com material, era muito sacrifício, era muito pesado. Então, toda vez que eu chegava lá em cima, eu falava assim: Senhor, um dia o meu piquenique será sonho de consumo das pessoas. Pessoas virão a Paris apenas para fazer um piquenique comigo. Então, eu sempre orava, eu sempre acreditava, e eu lembro perfeitamente da cena. Eu, uma vez, em frente a um piquenique, esse piquenique ele tinha sido laranjado, eu lembro até hoje. Em frente a esse piquenique, eu ergui as minhas mãos e eu profetizei exatamente isso que eu acabei de te contar, que um dia o meu piquenique se tornaria sonho de consumo das pessoas. E hoje eu tenho o privilégio de ter realizado esse meu sonho, de Deus ter me proporcionado viver isso, porque realmente eu já tive vários clientes que vieram a Paris apenas para realizar um piquenique.
Casamento, a maioria só vem realmente para casar, né, ter a lua de mel e voltar. Agora o piquenique, você pensa assim: "Ah, uma pessoa, ir em Paris para fazer um piquenique?" Sim, eu já tive pessoas que vieram exclusivamente para fazer piquenique. Mas Pessoas aí tem algum. Itália, de outros países mais perto, que vêm de manhã e voltam à noite, fazem bate e volta só porque precisam fazer o piquenique. E já tive brasileiros também que falou: olha, não estava no meu roteiro, Paris não estava no meu roteiro da Europa, mas depois que eu te conheci, que eu conheci o seu trabalho, eu incluí Paris no meu roteiro porque eu preciso fazer esse piquenique. Então, Legal. E, foi e geralmente E geralmente os piqueniques, eles têm, digamos, outras motivações, assim, para celebrar algum pedido de casamento, renovação de votos, enfim, tem essa nuance também, ou é só mesmo a convivência, o evento em si? Então, o piquenique, ele tem origem francesa, né? O piquenique é desde a antiguidade e tal. E, obviamente, que tem esse pacote de aniversário, mas o piquenique não é só para comemorar o aniversário. Tem muitos pedidos de casamento, tem inclusive renovações de votos, pessoas que não querem fazer a cerimônia como eu faço ali, né, aquela coisa mais formal, que eu posto lá no Casar em Paris, mas elas querem algo mais descontraído e celebram ali o amor, celebram 15, 10, 20 anos juntos durante o piquenique. Já teve coisas extraordinárias sendo celebradas no piquenique, como a cura de um câncer. Pessoas que vieram e falaram: nós vamos comemorar a cura do câncer, né, de uma das pessoas ali do piquenique. Todas as comemorações. E se você não tem comemoração nenhuma, eu faço você entender que o fato de você estar em Paris tem que ser comemorado. Então, só de você estar em Paris é algo a ser comemorado. E por o piquenique ser uma tradição francesa, ser algo que nasceu aqui na França, eu vendo o fato de que você estará realizando uma experiência tipicamente parisiense, francesa. Porque aqui Perfeito. realmente saiu o primeiro raio de sol, todo mundo vai para o gramado fazer piquenique. Não é igual no Brasil, que é raro de se ver. Aqui é comum você ver homens engravatados, sentados no gramado, durante o horário do almoço deles, na frente das empresas, eles sentam lá e vão comer sentado no gramado, porque piquenique é muito cultural aqui. E o Entendi. que que eu fiz com isso? Eu queria que o meu piquenique tivesse um diferencial, então eu criei um piquenique de luxo, um piquenique em que as pessoas, porque no começo eu fui contratada por franceses também, mas para alcançar isso eu precisava ter esse diferencial, não é um simples piquenique, não é você ir lá e jogar uma toalha no chão. O meu piquenique tem coisas extraordinárias, tem caviar, tem foie gras, coisas assim realmente que a pessoa vem e ela precisa experimentar. Temos piqueniques Uhum. mais simples também, como o do café da manhã, o do chá da tarde, justamente para as pessoas que estão vivendo a experiência, não porque elas precisam comemorar alguma coisa, mas por estarem vivendo uma experiência francesa, mas eu fiz questão de criar essa experiência luxuosa, proporcionar Entendi. coisas, proporcionar um momento gastronômico mesmo para clientes que vêm e que às vezes não entram dentro de uma fromagerie, esqueci a palavra em português, onde a gente compra os queijos, Uhum. que não entram lá para comprar os queijos porque fede, por exemplo. Mas quando você experimenta um queijo com um mel em cima ou com uma confiture, geleia, aí você vê o quanto é agradável, o quanto é uma experiência deliciosa e que vale a pena. Então eu queria isso e consegui, né, fazer com que as pessoas não me pedissem brigadeiros nem coxinhas nos meus piqueniques, porque os piqueniques não é para a pessoa comer e relembrar o Brasil, é para a pessoa experimentar o sabor francês, os sabores franceses. Então é uma Interessante. experiência francesa.
Legal. E como é que os casamentos entraram também nesse mundo, assim, que vocês também têm esse segmento de casamentos que você promove, entendi que você até é celebrante, né? E como é que os casamentos entraram aí nesse mundo do piquenique depois que engajou? Na verdade, o casamento veio primeiro do que o piquenique. Tá. Na transição ali, eu consegui passar as festas infantis em forma de piquenique, mas eu sempre por exemplo, uma mãe entrava em contato comigo para fazer uma decoração de aniversário e tal, aí eu falava: "Olha, lá no Brasil eu trabalhava com casamento e tal, e eu queria começar a trabalhar com isso, se você souber de alguém e tal". Até que chegou aos ouvidos de uma noiva um dia que ela foi lá em casa para olhar o meu material, porque como que uma pessoa que trabalhava com decoração infantil ia fazer um casamento? Então, nós fomos no meu estoque mesmo, desci com a noiva e com o noivo, que era no porão, para mostrar os meus materiais e falar: olha, obviamente isso aqui é muito infantil, eu não vou usar isso no seu casamento. Mas aí eu peguei o material, fui para minha sala e montei a decoração do casamento dela, e lá ela fechou o contrato comigo. Eu com um material que eu mostrei para ela que era possível montar uma decoração de casamento com aquele material. Então eu comecei a fazer casamento, mas ainda para pessoas que moravam aqui. E aí, mais uma vez, eu fui lá para a Torre Eiffel fazer casamentos para clientes imaginários, pegava uma Uhum. mesinha pequena, comprava flores, montava, às vezes até, não sempre, né, mas às vezes eu conseguia casais que ainda não tinham se casado, para que eles quisessem investir na roupa, né, e eu oferecia ali de graça para eles, para que eles estivessem lá presentes e que eu pudesse celebrar, e assim ter fotos profissionais para postar. Mas foi realmente engrenar mesmo a parte desses casamentos específicos para turistas quando eu atendi o cantor Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, que me contactaram para um piquenique, e aí eu sempre puxo para o outro lado. A pessoa entra em contato para o casamento, eu ofereço piquenique também. Entra em contato para o piquenique, eu ofereço casamento também. Então, quando a esposa do Luciano, a Flávia, me falou, né, sobre o piquenique, eu falei para ela, né, o Luciano ele é conhecido por fazer várias surpresas para a esposa, e tal, o último romântico e tal. Eu falei para ela, olha só a oportunidade da gente fazer o contrário, de você fazer uma surpresa para ele e fazer uma renovação de votos. Então, depois do piquenique, nós realizamos uma renovação de votos. Eu falei, deixei lá a minha equipe trabalhando, falei para eles: olha, eu preciso ir porque eu tenho um outro piquenique agora, então vocês ficam aqui curtindo, mas na verdade eu fui lá preparar a renovação de votos. E aí ela inventou uma história que queria tirar uma foto na beira do rio, quando chegou lá eu estava lá, foi muito engraçado. Ele falou: uai, mas você não era a mulher do piquenique? Que Você não era legal. do piquenique? Porque eu troquei de roupa, né? Eu estava com a roupa para fazer a celebração. Aí depois que eu postei as fotos da renovação de votos desse casal, da Flávia e do Luciano, que eu fui realmente tendo mais clientes para esse tipo de serviço. Até que chegou um momento que eu comecei a recusar os aniversários infantis. Às vezes não era não só infantis, eu fazia para adultos também. Já estava fazendo casamentos, mas casamentos na casa da pessoa, no jardim, ou no castelo, ou em salas. E não era isso que eu queria. Eu queria algo intimista, algo que rodasse mais, porque quando você faz esses casamentos maiores, às vezes eu ficava ocupada 3 meses na preparação de um casamento. Que hoje em dia, por exemplo, eu faço 2 casamentos no dia. Amanhã, por exemplo, eu tenho 2 casamentos. Tem um na parte da manhã, um na parte da tarde. Então, me proporciona estar conhecendo mais pessoas, estar conversando, Uhum. enfim, isso é algo assim que eu saio de casa na certeza absoluta que eu sou uma privilegiada, que eu estou indo passear, conhecer pessoas e ao mesmo tempo eu estou ganhando dinheiro, porque É, é trabalho. não, você impacta mais gente, né? Se você consegue ter um produto que você, por exemplo, tem 2 clientes, 2 casais por dia, sei lá, são
São dois clientes que você está impactando com o seu negócio, ao invés de você, como você falou, né, empatar uma agenda por, sei lá, 3 meses às vezes. Obviamente você está fazendo outras coisas, mas mais pessoas conhecem o seu trabalho, isso é super Sem interessante. falar que foi, assim, o resultado de uma dor de muitas pessoas que vinham para Paris e que sonhavam em se vestir, né, de noiva, de noivos, estarem de noivos em Paris. E com a minha empresa, uma brasileira que criou todo um ecossistema ali. Eu tenho fotógrafos que trabalham comigo há mais de 10 anos, tenho fotógrafo desde o comecinho da minha empresa, 15 anos atrás, que estamos juntos até hoje, aí violinista, maquiador, cabelo, enfim, todos os profissionais eu tenho para indicar, para complementar o dia da pessoa, todos em português, desde ir buscar lá no aeroporto, a passear, a reservar hotel, reservar um restaurante, reservar um passeio, a fazer passeios guiados, que não sou eu mais, mas eu tenho pessoas para indicar. Então, eu costumo dizer que a partir do momento que o cliente, o casal, a família entrou em contato comigo, eles não têm mais problemas, porque Uhum. tudo que eles me perguntarem eu terei uma solução aqui em Paris, né? Já tenho quase 19 anos que eu vivo aqui, a empresa já tem 15, quase 16, então tenho muita experiência e muito conhecimento. Conheço pessoas de todas as áreas aqui, então isso facilita muito para os meus clientes. E hoje os dois produtos principais de evento, então, é o casamento e piquenique, ou você tem ainda algum outro tipo de evento que você ainda faz? Ou... Eu faço também pedido de casamento, renovação de votos, que é a mesma coisa de casamento, porque renovar os votos é se casar novamente com a mesma pessoa. Então, Uhum. é a mesma cerimônia, só muda o nome. E tenho aniversários também. Ah, mas o aniversário não é no piquenique? Então, o piquenique em Paris, ele só pode acontecer do dia 15 de março ao 15 de outubro, porque tem um regulamento da prefeitura que de 16 de outubro a 14 de março é o período de descanso do gramado, Uhum. porque é o período que esfria e o gramado fica realmente bem maltratado, né? Queima, perde ali todo o vigor. Então, esse período do 16 de outubro ao 14 de março, eu não tenho autorização da prefeitura para colocar uma toalha no chão, para colocar meu material, que o meu material é pesado, porque eu fiz questão de trabalhar com um piquenique realmente diferenciado, pensando também na sustentabilidade, no cuidado com a natureza. Então, eu trabalho com madeira, meus objetos são de madeira ou de vidro, não são coisas de plástico levinha para colocar ali nem se sentir. Então, realmente, quando eu tiro a minha toalha, dá para ver ali que o meu material estava ali. Então, eu criei um pacote de aniversário que ele pode ser comemorado de pé, igual o casamento que acontece durante o ano todo, pedido de casamento e a renovação de votos. Eu tive que criar esse pacote, que ele é inclusive uma novidade, ele foi criado esse ano de 2025, para atender as pessoas que queriam é, comemorar aniversário, mas fora da temporada de piquenique não tinha como comemorar. Então, o que que eu fiz? Eu adaptei, fiz uma decoração adaptada do casamento para uma comemoração de aniversário, e assim a pessoa chega, canta o parabéns, come o bolo, toma o champanhe e comemora e pode ir embora e não tem a necessidade de ficar sentada. Até porque, se for no inverno, está tão frio que a pessoa não aguenta ficar 30 minutos. Tem que ficar andando, né, para ver se esquenta, né? Não é só ficar em pé parado, né? Eu falo assim: toma mais um gole aí do champanhe para dar uma esquentadinha. Então Boa, é isso, realizo pedido de casamento, casamento intimista, renovação de votos, aniversário e piquenique para todas as ocasiões, que pode ser comemorado todas essas que eu citei anteriormente, como qualquer uma outra vitória, qualquer uma outra coisa que a pessoa queira comemorar, como eu te contei, que teve uhum, até comemoração para a cura do câncer, né? Então é legal. isso, são 5 serviços atualmente. Boa.
E como que você citou que a empresa tem 15 anos, como é que você vê o ambiente, para empreender na França, assim, é burocrático, é tranquilo, é mais ou menos? Como é que você enxerga isso? Apesar que todo mundo fala que a França é burocrática, e às vezes quando eu tô brava com alguma coisa eu falo também, mas eu acredito que é muito fácil, porque a questão da França ser burocrática é que demora os processos, quando você manda um documento, não é as coisas não é digitalizada, enfim, eles ainda estão no antigamente, você tem que mandar pelo correio, enfim. Tá começando a mudar, mas ainda tem muita coisa que é assim, você tem que carimbar e mandar pelo correio para eles pegar, carimbar e te devolver uma autorização. Por exemplo, quando eu tenho que fazer em um local que eu preciso dessa autorização, é uma coisa que demora 2 meses. Mas para você criar uma empresa na França ou para você criar o estatuto de microempreendedor, que aqui a gente fala o auto-entrepreneur, é coisa que você entra na internet e você faz dentro de 10, 15 minutos. Não é Uhum, difícil, é super fácil. Você mesmo consegue é, declarar sozinho, sem necessidade de um contador, se você faz, porque a microempresa é igual o MEI no Brasil. É algo uhum, super fácil, você só vai lá, tem um aplicativo que você simplesmente vai lá e digita o valor que você faturou naquele trimestre, é de três, aliás, você que escolhe de mês em mês ou de 3 em 3 meses. Aí você digita o valor e no aplicativo automaticamente já sai o valor que você tem que pagar. Diferentemente do MEI no Brasil, que no Brasil o MEI é um valor fixo mensal, aqui não, aqui é uma porcentagem. Aqui nós pagamos 25% no valor faturado. uhum, Ali o aplicativo te faz essa conta automática. Então, é muito simples, é fácil, é oneroso, porque 25%, mas com todos os benefícios que nós temos aqui na França, que a gente vê que realmente o dinheiro dos nossos impostos são bem aplicados e você consegue ver todos os benefícios bem aplicados, né, assim, tudo certinho, vale a pena. uhum. Eu super incentivo as pessoas, indico, inclusive eu tenho uma comunidade aqui na França que já, graças a Deus, já está expandindo, já tem várias pessoas de outros países também, inclusive eu tenho data marcada para palestrar na Bélgica, em Portugal, Inglaterra, Barcelona e Itália ainda esse ano, porque eu criei Legal. uma comunidade que se chama Entre Mulheres Empreendedoras. Eu criei em 2019, porque no meu Instagram, depois que eu atendi, foi depois que na verdade, essa ideia surgiu depois que eu atendi a Virgínia Fonseca. Quando Hum, eu atendi a Virgínia, veio uma enxurrada, assim, de seguidores, tantas pessoas me seguindo, que eu falei: "Poxa, eu posso dividir isso com outras pessoas, com outras empreendedoras, pequenas, que ficam lutando para aparecer e não conseguem ter visibilidade". E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a divulgar as pequenas empreendedoras que me seguiam. Eu entrava no perfil e via lá uma mulher que fazia lacinho de cabelo, eu ia e divulgava aquela mulher, colocava o arroba dela e falava sobre o trabalho dela, sem pedir nada em trocas. Eu nunca exigi, tipo, como é o normal, porque é o trabalho das pessoas. Tem pessoas que pedem, ó, me envia tal coisa que eu vou divulgar. Eu nunca fiz isso, eu sempre divulguei gratuitamente. uhum, Então, eu entrava lá, uma pessoa fazia roupinha para cachorro. Eu entrava no perfil dela, pegava um post bem legal dela, colocava nos meus stories e falava sobre aquela empreendedora. E eu comecei a fazer isso com muita frequência com empreendedoras do Brasil, como eu conheço muita gente, né? Aí eu falava das pessoas que eu conheci na Itália, na Bélgica, enfim, de toda parte que eu já tinha ido, que eu já e também de seguidoras. Às vezes muitas delas eu nem conhecia. Eu simplesmente elas me seguiam, reagiam nos meus stories, aí eu entrava e via qual era o perfil delas e divulgava. uhum, Aí, em 2019, eu tive a ideia de transformar esse meu quadro que eu fazia nos stories em algo mais oficial.
E aí eu dei o nome de Entre Mulheres Empreendedoras e comecei a fazer lives com empreendedoras pelo mundo. Comecei com essas minhas seguidoras, que eu já tinha feito algumas divulgações delas, ou com algumas pessoas que viram o meu quadro também e me pediram para participar, e assim eu comecei. Então, eu comecei lives com empreendedoras no Brasil, no Japão, em Portugal, na Itália, na Bélgica, e eu comecei fazendo, até que isso foi, né, perdurando, perdurando, e ali eu já, em 2023, eu me tornei mentora de mulheres e decidi fazer o meu primeiro evento presencial, que eu fiz em um barco que fica em frente à Torre Eiffel, que se chama Gustave Eiffel. Foi uma noite extraordinária, que lá a capacidade eram de 109 mulheres, eu lotei o barco, 109 Legal. mulheres, um evento que foi organizado e produzido em menos de um mês, eu consegui lotar esse barco. E a comunidade, ela vem crescendo cada dia mais. Então, é uma comunidade realmente de apoio, de incentivo, e eu sempre levanto essa bandeira de você trabalhar legalizado, de você oficializar o seu trabalho. Até porque tem os benefícios. Muitas pessoas foram embora aqui da França e com certeza de outros países durante a pandemia, porque chegou a pandemia, ficou sem trabalhar, não tinha de onde vir dinheiro. Por exemplo, eu que trabalho com turismo, eu fiquei Uhum. sem poder trabalhar durante 1 ano e 7 meses, né? Tinha ali uma proibição de trabalho. Mas eu não fiquei sem ter dinheiro. Por quê? Porque como eu estava regularizada, a empresa em dia, impostos em dia, tudo que foi declarado no ano anterior, eu recebi exatamente igual. Então, no mês que eu declarei que eu vendi 5.000, no mês correspondente, durante a pandemia, o governo colocava 5.000 na minha conta. Nossa. Era exatamente o mesmo valor. Se eu tivesse declarado 500, eu só receberia 500, mas eu recebi exatamente os valores declarados. Não só eu, como meu esposo também, e muitos outros brasileiros que trabalham legalizados. Então, é por isso que eu faço tanta questão de estar instruindo essas mulheres da minha comunidade para trabalharem corretamente. Inclusive, Uhum. agora no mês de. Nós estamos em maio. Maia. No mês de abril, teve um evento na Câmara do Comércio do Brasil, lá em Paris, em que foi um evento promovido pelo Entre Mulheres Empreendedoras, que hoje eu tenho uma sócia que me ajudou, né, está me ajudando em tudo nessa organização. Nós fizemos com esse intuito de trazer conhecimento para que as mulheres pudessem se regularizar e trabalhar da forma correta. Então, nós trouxemos, veio uma advogada de Portugal, porque como o Entre Mulheres não é só de Paris, tem mulheres de todas as, Uhum. precisávamos ter essa diversidade. Então, veio uma de Portugal, uma que mora aqui uma francesa que fala português e uma brasileira que mora aqui na França também, e todas as três abordaram como fazer para você ter a sua empresa legalizada. E antes da empresa precisa ser a pessoa, né? Antes de ser o CNPJ, precisa ser o CPF. Então, nós fazemos questão de trazer esses conhecimentos para que as pessoas possam trabalhar corretamente, para que elas possam se beneficiar também, fazer as É, metas. não, e no mundo de hoje, o imigrante ele está cada vez mais fragilizado, digamos assim, né? Por todas essas questões, enfim, questões migratórias que a gente tem visto, que os controles são cada vez mais rígidos, tá querendo controlar cada vez mais esse fluxo. Então, quanto mais regularizado você tiver, mais forte você está na posição, né? Porque a gente vê muitas histórias de gente que imigra de qualquer jeito e aí dá problema, tem que voltar, enfim, acaba sendo uma uma história que deveria ser uma história de sucesso que acaba sendo interrompida porque não foi atrás disso, né? E como eu falei, durante a pandemia, muitos profissionais aqui, inclusive, que trabalhavam comigo, teve fotógrafos que tiveram que ir embora, pessoas que trabalhavam com vídeo,
várias pessoas foram embora porque não estavam regularizados e assim não podiam se sustentar, porque como que ia pagar o aluguel? Como que ia comprar comida? Realmente foi um período bem difícil para quem não estava legalizado. Tenho certeza que a pandemia, apesar que foi horrível, mas foi uma escola, assim, né, para muita coisa, ensinou a gente muita coisa. Como foi para você, assim, em termos financeiros, entendi que teve respaldo aí do governo, enfim, que conseguiu manter a remuneração, mas como foi, assim, em termos profissionais para você, dado que não existiam mais os eventos que geralmente não poderiam existir os eventos que você geralmente promovia? O que que você ficou fazendo? Enfim, como é que você viveu esse período? Para mim foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sou uma pessoa que gosta de sair, gosto de passear, eu não me sinto bem se eu ficar todos os dias em casa, eu preciso sair. Então, como a gente realmente não podia sair, na esquina da minha casa tinha 6 policiais que você ia sair, você tinha que mostrar o papel falando que você estava indo comprar isso, isso e isso né, no supermercado, na farmácia, enfim. Realmente teve um período aqui que era uma prisão mesmo, era como se nós estivéssemos presos dentro de casa mesmo. Então, psicologicamente, eu tive muita dificuldade. Foi muito complicado para mim. Cheguei a quase ter uma depressão e agradeço a Deus pela vida das pessoas que hoje eu posso me chamar de amigos mesmo. Eu sempre falo desse casal, Andrei e Camila. Eles são fotógrafos, os dois, e eu lembro durante uma ligação, eu liguei para eles e falei assim: "Ah, eu vou dar baixa na minha empresa, eu não aguento mais", só para você ver, eu estava recebendo, recebendo, mas o psicológico estava tão abalado que a pessoa queria desfazer da empresa. "Ah, eu não aguento mais, eu não sei se a gente vai voltar a trabalhar", eu tenho despesas altas, mesmo sem fazer evento nenhum, né, eu tenho muitas despesas com a empresa, e aí eu falava que eu ia desistir e tal, e aí eles falaram assim para mim, eu lembro eles pegaram assim, os dois no telefone, no, no Viva Voz, e aí eles gritaram: ninguém larga a mão de ninguém, você não vai desistir coisa nenhuma, qualquer coisa liga para a gente. E aí eles me deram um apoio emocional muito grande. Todas as vezes que eu estava muito para baixo, eu ligava para eles, às vezes eles me ligavam para saber como que eu estava, e o apoio dos amigos é muito importante. Teve outras pessoas também. Esse cuidado que eles tiveram comigo, eu pensei, nossa, se eu tive essa oportunidade de ter essas pessoas, né, que estão pensando no meu bem-estar, deixa eu saber como está. Eu lembro que eu liguei, mandei mensagem para o violinista que trabalha comigo, para outras pessoas, como você está? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Está precisando conversar? Porque eu fui acolhida e eu senti, eu também posso acolher. Por mais que eu Uhum. não esteja tão bem, uma palavra minha vai ajudar alguém. Então, como que eu passei esse meu período? Foi fazendo exatamente isso, foi sendo acolhida, mas acolhendo também. Então eu ajudei muitas pessoas, mesmo nos dias que eu estava super mal, eu por ser uma pessoa, né, muito sorridente, muito brincalhona, às vezes a pessoa não sabia que eu tinha acabado de chorar, mas aí na hora que eu ligava para ela, eu estava numa alta astral para erguer, o astral dela, para melhorar a autoestima dela e para dizer que ela não desistisse, porque eu estava ali por ela também. Então eu passei esse período fazendo isso. Entendi. Não, legal. Isso realmente foi difícil. A gente conversa com bastante gente de turismo, eventos, enfim, e sabe como a indústria sofreu, né, como um todo nesse período, né? Não só, enfim, quando você está falando de coisas internacionais, mas localmente, enfim, foi um período difícil. Agora, Patrícia, uma dúvida também. Você comentou sobre a comunidade também, sobre seus negócios. Como é que é a agenda, digamos, sua para eventos, assim, quando você tomar a decisão de falar, vou fazer um piquenique, vou fazer uma renovação de votos, por exemplo, eu consigo uma data próxima, é lá para frente, como é que geralmente é essa sua agenda aí, que eu imagino que deve ser super concorrida aí, com todos os projetos que você tem. Realmente são muitos projetos que eu só consegui
colocar em prática tudo isso e expandir tanto a comunidade entre mulheres empreendedoras como a minha empresa quando eu aprendi a delegar. Eu tinha muita dificuldade em delegar. Eu queria que tudo fosse eu, porque eu tinha ciúme. A minha empresa era considerada o meu bebê, fui sozinha, eu que lutei sozinha, eu que enfrentei todas as barreiras, todas as dificuldades, não queria que ninguém colocasse a mão. Quando eu consegui vencer isso, que eu pude crescer, que eu pude entender que sozinha eu consigo, porque eu consegui, mas com outras pessoas eu posso ir além, eu posso ir mais rápido, eu posso crescer mais. Então, eu tenho equipe agora, não faço tudo sozinha. Às vezes, por exemplo, quando eu estive no Brasil, minha equipe estava aqui realizando os piqueniques, os casamentos. Se eu vou em outro país, eu tenho equipe para estar realizando. Inclusive, nesses outros países, todos esses países que eu estou indo para instalar a minha empresa. Esse ano a empresa está expandindo e vamos começar por Bélgica, Portugal, Inglaterra, Espanha e Itália, e depois já tem mais outros 5 na lista. Legal. Então, eu estou indo fazer tanto a instalação da empresa, treinar a equipe em cada país, quanto fazer um evento sobre turismo, porque eu tenho uma outra sócia, aí é que tá, quando você entende o poder de se unir, né, o poder do network. Eu tenho uma sócia no Entre Mulheres Empreendedoras, que é a Fernanda de Oliveira, e eu tenho uma sócia no turismo, que é a Karine Naves. A Karine, ela trabalha como guia turístico, aquilo que eu fazia no começo, hoje é a Karine que faz. E a Karine, eu e Karine, nós criamos uma formação, nós chamamos o método LVT, Lucre com Viagens e Turismo. Então, eu estou indo fazer um workshop Lucre com o turismo nesses países também, ao mesmo tempo que eu estou indo Uhum. lá instalar a minha empresa também. E eu e Fernanda também faremos um evento para as mulheres empreendedoras em cada um desses países. Então, eu sempre tento levar todos os braços da minha empresa juntos. Já Sim. percebeu, né? Quando um cliente Uhum. pede orçamento de uma coisa, eu já ofereço a outra. Então, se eu estou indo nesses 5 países que foram determinados para dar início na expansão da minha empresa, eu já liguei para a Karine e falei: Karine, vamos fazer o workshop do Fature com Turismo nesses países também, que eu já estarei lá, então a gente já aproveita e faz. Já liguei para a Fernanda, que é a minha sócia no Entre Mulheres Empreendedoras. Fernanda, vamos aproveitar que estarei nesses países e já vamos expandir e abranger mais mulheres nesses países. Então, é assim, eu sou uma mulher do movimento, eu acredito muito Uhum. que não há resultado sem movimento, sem ação. Então, eu estou sempre em ação, sempre buscando fazer mais e mais coisas, e para isso eu preciso de equipe. Então, eu estou cercada de pessoas competentes, pessoas que foram treinadas para me substituírem quando eu não estou. Uhum. Legal. Por mais que pareça que precisa ser reservado, porque a Patrícia é muito ocupada, com 1 ano de antecedência, não, não é assim. Apesar que tem pessoas que reservam até com 2 anos de antecedência, mas não tem necessidade. Pode reservar antes, porque acontecem até 3 eventos por dia. Então, se não tem Uhum. o horário das 8 da manhã, possivelmente vai ter os das 11 ou vai ter os das 14, enfim, sempre vai ter um horário para atender, porque temos equipe. Se tiver procura e necessidade de aumentar a equipe e atender mais eventos por dia, eu já estou preparada para isso. Legal. Não, é interessante, né? Porque no seu modelo de negócio, principalmente cerimônias menores, talvez seja mais fácil de você escalar, né? Porque se fosse assim, o limitante talvez fosse o gramado da Torre Eiffel, por exemplo, pequenininho, mas cabe dezenas ou centenas, talvez. Então, Muitas pessoas, inclusive, às vezes chego lá para fazer uma decoração e tem várias outras pessoas fazendo também, tem várias outras empresas, porque é muito grande, né? É um local realmente
muito grande e um não atrapalha o outro nunca, dá para fazer vários. Eu já cheguei a montar 3 piqueniques no mesmo horário, no mesmo gramado, e um piquenique não atrapalhou o outro, e ainda tinha espaço para várias empresas e para vários turistas estarem por lá. Então, uma equipe em um piquenique, outra em outro e eu em outra. Já aconteceu 3 piqueniques simultaneamente lá e sem problema nenhum. Legal. Ô, Patrícia, a gente está encerrando, está se encaminhando aqui para o encerramento, mas antes da gente encerrar, o que que a gente sempre gosta de pedir uma reflexão para o nosso convidado para compartilhar com outros empreendedores que eventualmente estão nos ouvindo. E aí, a forma mais fácil que eu encontrei de frasear essa pergunta é te perguntar o que que você falaria para a Patrícia lá no começo, com o que você sabe hoje, o que que você falaria para a Patrícia que começou a jornada empreendedora lá há 15, 19 anos atrás? Que conselho você daria para ela? O meu conselho é não desistir dos seus sonhos, por mais que pessoas vão dizer que é impossível. Se você acreditar, se você se movimentar, se você agir sem medo, você vai conseguir. Eu ouvi aos meus 14 anos de idade, quando eu criei coragem pela primeira vez de contar que o meu sonho era vir morar na França e estudar na Sorbonne, eu ouvi que eu deveria ter sonho de pobre, porque o meu sonho era um sonho de gente rica. Eu não, eu, como eu contei no começo, eu sou de uma família humilde. Realmente, se eu fosse olhar os olhos humanos naquela época, eu realmente não teria perspectiva de um dia entrar dentro de um avião. As minhas condições financeiras da minha família, não me dava essa possibilidade de sonhar dessa forma. Mas quando você tem fé no seu coração, você entende que você é merecedora. Se outras pessoas merecem, por que você não? Se você entende que você é merecedora, que você pode, e você tiver força de vontade, você não ficar com mimimi e ficar colocando desculpinha na sua vida, você vai conseguir. Então, isso eu sempre falo para a Patrícia. Eu sempre falo para a Patrícia que foi justamente por ela não ter deixado palavras negativas entrar no coração que ela conseguiu. E eu tenho ajudado muitas mulheres com essa reflexão, que elas devem Legal. acreditar nelas mesmas e ser a maior divulgadora da sua marca. Se você não acreditar, eu ouvi de pessoas falando: "Ah, eu não vou sentar no chão para comer, eu sou isso, eu não sou aquilo", que não merece nem ser repetido, que são coisas ofensivas e preconceituosas. Eu não sou isso ou aquilo para sentar e comer com a mão. Se eu fosse ouvir isso hoje, eu não era a empresa renomada que eu sou, concorrente, sentando no chão e comendo com a mão. Eu até Legal. que as pessoas que falaram que ninguém ia me pagar para sentar no chão, elas não só pagam para sentar, mas também para deitar, porque elas deitam e ficam à vontade, se divertem bastante. Porque eu não vendo croissant, eu não vendo uma baguete, eu vendo uma experiência única aqui aos pés da Torre Eiffel. E podem ter certeza, para todos que estão nos ouvindo, é a melhor experiência de Paris. Não pode deixar de vir a Paris sem viver uma experiência dessa, porque é uma experiência que você vai entrar na cultura local. É uma experiência realmente extraordinária, que vale muito a pena. Então é isso, é Legal. acreditar e ser a maior divulgadora da sua marca. Não, muito bom, Patrícia. Nossa, eu queria te agradecer demais assim pelo papo. É sempre bom ter convidados assim como uma jornada como a sua. Acho que você compartilhou muitas coisas assim super interessantes no sentido de se mostrar uma pessoa super determinada, de saber o que você queria e ter ido atrás dos seus sonhos e expandir seus negócios, enfim, ter essa realização, né? Então a gente é sempre inspirador a gente ver uma pessoa no meio de uma jornada de sucesso, né? Então você está na França, onde você sempre quis estar, você está trabalhando em casamentos, onde você sempre quis trabalhar, então isso transborda às vezes, né? Quando você escuta, então acho que nossos ouvintes vão curtir bastante aqui a sua história, então queria agradecer demais aí, que eu acho que foi bem enriquecedor o episódio, espero que você tenha também gostado da experiência. Nossa, super amei. Amo conversar, né, Pedro? Eu Muito bom. amo conversar e eu sei que eu tenho um propósito nessa terra que é inspirar outras mulheres.
Eu sempre falo de mulher porque realmente eu considero isso como um propósito meu em estar inspirando e motivando outras mulheres a adquirirem a sua independência financeira e serem felizes em todas as áreas da vida por o seu esforço, pelo seu trabalho, por saber que elas são capazes. Então, para mim foi uma honra participar, fiquei muito feliz com o seu convite, muito obrigada, e eu espero que tenha sido proveitoso aí para quem estará nos ouvindo. Legal. Antes da gente encerrar, compartilha os perfis que você das suas redes, que eu sei que você tem acho que 2 ou 3, se eu não me engano. Eu tenho vários, mas vamos lá, os principais. Eu te contei, né, antes que por uma estratégia de marketing, então já você que está nos ouvindo aí já entenda isso. Se a sua empresa tiver um nome que não vai fazer com que as pessoas lembrem de você, o ideal é você pensar assim como eu pensei. A minha empresa se chama Vista, mas no início se chamava Fleur du Jour, um nome em francês que significa flor do dia. E ninguém que vem para Paris para casar iria digitar Fleur du Jour para me achar. A pessoa vai digitar o quê? Casar em Paris. Se a pessoa quer uma experiência francesa, ela vai digitar o quê? Dicas de Paris, piquenique em Paris, se ela já pensa no piquenique, o que fazer em Paris. Então, eu comecei a utilizar esses nomes em hashtags e decidi criar contas no Instagram com o nome dos meus serviços. Foi aí que eu criei o Piquenique em Paris Oficial, que é o @Piquenique em Paris Oficial. O piquenique escrito em inglês, PICNIC, e o resto em português. Piquenique em Paris Oficial, Casar em Paris Oficial, Pedido de Casamento em Paris e o Patrícia Lima Paris, e Entre Mulheres Empreendedoras. São esses os principais. Tenho vários outros, que inclusive eu tenho clientes que vêm de todos eles. Às vezes, Legal. já pensei em excluir alguns perfis, mas eu falo, não, se está chegando, se eu estou tendo cliente por aqui, deixa eles ali. Mas realmente os que eu faço mais divulgações são esses que eu passei aqui. Então, para minha mentoria no Patrícia Lima Paris, a minha comunidade de apoio e motivação para mulheres empreendedoras do mundo, o Entre Mulheres Empreendedoras, tem o perfil e tem grupo no WhatsApp e no Telegram, e os dos serviços Casar em Paris Oficial, Piquenique em Paris Oficial e Pedidos de Casamento em Paris. Boa, vamos deixar também aqui nos comentários do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify, para a gente deixar como referência para os ouvintes também. Patrícia, mais uma vez, obrigado, foi ótimo tê-la aqui. E, gente, muito obrigado para quem escutou até aqui. Dentro de alguns dias voltamos com mais um episódio. Até mais, um abraço.